Primeiro treino do novo técnico do Vasco da Gama, Fernando Seabra, chegou nesta sexta-feira no Rio de Janeiro. E aí, torcedor, tô trazendo aqui um corte atualizado cheio de notícias. Só que antes, se inscreve aí pra dar aquela força. De ossa ao Vasco da Gama, o Vasco segue trabalhando junto ao Real Betis pela liberação do meia colombiano. E o Vasco está perto de fechar, enfim, a contratação deste grande jogador. Tem também informações importantes relacionadas a toda a situação na justiça do nosso Vascão. O Vasco segue tentando, amigo torcedor vascaíno, fazer com que Pedrinho retorne ao comando da SAF para que a venda siga o seu rumo normal. Eu vou trazer tudo isso e muito mais para você aqui e agora neste seu Acorda Vascão. É assim que nós aqui do canal do Gigante Vasco, chamamos o primeiro vídeo do dia. Então, seja bem-vindo, você está no Acorda Vascão do canal do Gigante Vasco, primeiro vídeo desta sua sexta-feira, que chega daquele jeito, agitado, movimentado, cheio, lotado das últimas informações do nosso Vascão. Então, se você aí do outro lado ainda não é um inscrito do nosso canal, não perca tempo, venha correndo aqui embaixo, onde tem essa palavrinha inscreva-se, clique nela e já venha fazer parte da nossa família. Eu conto muito com você, conto muito com o seu like, o seu joinha, o seu gostei, que é de suma importância para o crescimento e a divulgação do canal do Gigante Vasco. E o negócio é o seguinte, se você ama o nosso Vascão, se inscreva, pois aqui no nosso canal você tem acesso a todas as informações do Vasco de forma gratuita. Basta apertar na palavrinha inscreva-se para que você não perca nada sobre o nosso Vascão e ainda ajuda o crescimento do nosso canal. Então eu, Lucas, conto muito com a sua participação e ajuda no canal do Gigante Vasco. Show? Vamos embora então? Sem muita enrolação, falar logo sobre o nosso Vascão. Quero começar falando já sobre Nelson de Ossa, amigo vascaíno, que é um dos assuntos que o torcedor ele quer mais ouvir, ele quer mais saber dessas novidades envolvendo o meia colombiano, que o torcedor cruzmaltino quer o quanto antes, que esse jogador desembarque logo no Rio de Janeiro, para que esse negócio venha a ser de fato fechado, amigo torcedor. O Vasco, ele até o momento nesta janela de transferências, fechou com apenas um nome, que é o lateral esquerdo Paulinho. Importante lembrar que o Paulinho foi um jogador que o Vasco da Gama fechou lá no início, da temporada de 2026. Paulinho era um atleta que tinha contrato com o América Mineiro apenas até o meio do ano, e o Vasco conseguiu, junto ao jogador, assinar um pré-contrato com o atleta, e ele chegou agora de graça, então, no nosso Cruzmaltino. Mas o Vasco, é claro, quer mais. O Vasco não quer apenas o Paulinho, o Vasco quer seguir contratando nesta janela de transferências, tem outros alvos, tem outras prioridades e por isso está no mercado da bola procurando exatamente outros jogadores. E hoje, um dos nomes que vem sendo tratado como prioridade desde a abertura da janela de transferência, a janela de transferência ainda não abriu, mas desde a parada para a Copa do Mundo, é o nome de Nelson de Ossa. E o Vasco conseguiu. Para quem acompanha o nosso trabalho sabe muito bem que eu já trouxe essa informação aqui a vocês, que o Vasco da Gama ele conseguiu, junto ao jogador, fechar o negócio. O Vasco conseguiu chegar a um acordo com o meia colombiano para que ele vestisse a camisa do nosso cruzmaltino. Nelson de Ossa gostou muito do valor que foi colocado à mesa dele, a proposta salarial. E o Vasco também conseguiu, junto ao Real Betis, negociar a compra dos direitos econômicos de Nelson de Ossa. Já está tudo amarrado, tanto com o jogador, quanto também com o clube espanhol. O Vasco colocou na mesa do Real Betis uma proposta até o meio do ano que vem de empréstimo e uma opção de compra. A opção de compra do Nelson de Ossa está avaliada em 9 milhões de euros fixos, aliás, 8 milhões de euros fixos, mais um valor que poderia chegar a casa de 12 milhões de euros. Valores bem altos, mas o Vasco entende que vale a pena pagar essas cifras pela compra dos direitos econômicos desse grande meia colombiano. Mas toda a situação judicial do Vasco acabou atrasando as negociações, fez com que o Vasco da Gama não conseguisse fechar a compra dos direitos econômicos do jogador. Por quê? Porque o Real Betis pediu a seguinte questão ao Vasco: garantia financeira. Que é uma garantia financeira? É o Vasco colocar em papéis que tem condição de pagar ao Real Betis pela compra dos direitos econômicos do jogador. Quem vinha tocando as negociações era o Marcos Lamarque.
com toda a situação da justiça, Marcos Lamarque acabou não tendo mais a convicção de querer entrar na SAF do Vasco. Então, como ele vai tocar as negociações com o meia colombiano? Diante desse pedido, então, do Real Betis pelas garantias bancárias, o Vasco não conseguiu fechar o negócio. E hoje, o que o Vasco da Gama faz é trabalhar para dar essas garantias bancárias ao clube espanhol. O Vasco, então, vem priorizando essa situação internamente de buscar algo, né, que possa entregar aí ao Real Betis para contratar em definitivo o jogador. River Plate e América do México estão de olho na situação de Nelson de Ossa, mas o Vasco corre contra o tempo, né, para conseguir o quanto antes resolver esta situação. Vamos ficar ligado, vamos ficar de olho, sem dúvida nenhuma, qualquer novidade eu vou trazendo aqui a vocês, mas o Vasco aí corre para tentar fechar a contratação do meia colombiano. Bom nome? Deixa aí, é claro, a sua opinião. O que você achou, torcedor, desse corte? Não esqueça de se inscrever no canal para dar aquela força.